Se você sente que sua casa se enche sozinha de coisas que você não usa, que cada gaveta é uma surpresa desagradável e que arrumar fica cada vez mais pesado, este vídeo vai aliviar você demais. Hoje vou compartilhar com você meus 7 hábitos reais, simples e comprovados que me ajudaram a parar de acumular coisas inúteis em casa. E não estou exagerando, quando os apliquei de maneira constante, minha rotina mudou, minha casa ficou mais leve e até meu humor melhorou. Então fique, porque seguramente mais de um desses hábitos será exatamente o que você precisa para recuperar a paz no seu lar. O primeiro hábito que realmente começou a mudar minha casa foi parar de adiar o que é pequeno. Parece insignificante, mas é aí que começa todo o caos. Antes, eu fazia exatamente o mesmo que talvez você faça. Via um papel em cima da mesa, uma sacola vazia na cozinha, uma jaqueta jogada na cadeira, e minha mente dizia automaticamente: depois eu guardo, quando eu tiver tempo eu arrumo, deixo aí por enquanto. Mas esse depois nunca chegava, porque sempre havia algo mais urgente. Cozinhar, atender as crianças, responder o telefone, sair para resolver um compromisso. E sem perceber, todos esses depois se transformavam em pilhas, montes e cantos cheios de coisas. O problema não eram as coisas grandes, mas sim esses pequenos detalhes que iam se acumulando dia após dia. Um recibo que você não joga fora hoje, amanhã já são 5. Um copo que você não leva para a cozinha agora, à noite já são 7 na mesa. Uma camiseta que você não dobra ao tirá-la, no final da semana é uma montanha de roupa olhando para você com cara de reclamação. E tudo isso te esgota, te frustra e faz você sentir que a casa nunca está realmente arrumada, mesmo que passe o dia inteiro fazendo coisas. Por isso decidi mudar uma única regra: se algo leva menos de 1 minuto, eu faço imediatamente. Sem pensar demais, sem negociar comigo mesma. Vejo uma embalagem vazia, vai para o lixo. Termino de beber água, o copo vai direto para a pia ou se enxágua na hora. Tiro a roupa, dobro ou coloco no cesto de roupa suja naquele mesmo momento. Chego com as compras. Em vez de deixá-las um pouquinho sobre a mesa, guardo tudo em seu lugar antes de fazer outra coisa. No começo é difícil, porque sua mente está acostumada a buscar o caminho fácil, deixar para depois. Mas quando você começa a fazer isso de forma consciente, percebe algo muito poderoso. Essas ações de segundos evitam montanhas de bagunça que depois te tomam horas. É como apagar fagulhas antes que se tornem um incêndio. Não se trata de viver limpando, e sim de não permitir que a bagunça cresça. Esse micro hábito tem outro efeito muito importante: devolve a você a sensação de controle. Em vez de olhar a casa e pensar não dou conta, você começa a notar que as superfícies se mantêm mais livres, que os pisos ficam mais desobstruídos, que as cadeiras não estão cheias de roupa. E isso alivia sua mente. Você chega ao final do dia cansada, sim, mas não derrotada pela bagunça. Pense em todas as vezes que você passou diante do mesmo objeto fora do lugar 10, 15, 20 vezes em um dia. Cada vez que você o vê, seu cérebro registra um pequeno incômodo, uma pequena culpa: tenho que arrumar isso. Essa carga se acumula. Em vez disso, quando você decide que o pequeno se faz na hora, você para de carregar essa vozinha o dia inteiro. Você vê, você faz, e acabou. É 1 minuto físico, mas horas de paz mental. Então, quando terminar este vídeo e você se levantar, pode começar com algo muito simples. Olhe ao seu redor e pergunte-se: o que posso arrumar agora mesmo que leve menos de 1 minuto? Talvez seja jogar papéis fora, limpar a mesa da sala, guardar um par de sapatos, pendurar uma jaqueta. Faça na hora. Esse é o músculo que você quer fortalecer. Porque não são as grandes mudanças uma vez por ano que transformam sua casa. São esses pequenos atos diários que você não adia mais. Aqui é onde realmente começa o alívio. O segundo hábito que realmente me ajudou a frear a acumulação foi criar uma zona de saída dentro da minha casa. E quero que você entenda o quão poderosa é essa ideia, porque parece algo muito pequeno, mas muda completamente a relação que você tem com seus objetos. Antes, toda vez que eu encontrava algo que já não usava, uma xícara repetida, uma camiseta que não ficava bem, um brinquedo quebrado, um cabo que passava anos andando pelas gavetas, eu simplesmente devolvia ao seu lugar por enquanto. Não era porque eu queria conservar. Era porque eu não tinha um sistema claro para tirá-lo da minha vida. E quando você não tem um sistema, o que sobra acaba ficando. A zona de saída é exatamente isso. Um lugar designado onde você coloca as coisas que já não fazem sentido no seu lar. Pode ser uma caixa, uma sacola grande ou até um cesto.
O importante é que esteja visível e acessível, não escondido num canto onde você vai esquecer. Toda vez que você encontra um objeto que já não usa, que está repetido, que está quebrado ou que simplesmente já não acrescenta nada, você o coloca ali sem pensar demais. Você não analisa, não justifica, não se obriga a decidir naquele momento se vai doar, dar a alguém ou jogar fora. Apenas sai de circulação. Esse é o primeiro passo para cortar o ciclo de acumulação. E aqui vem a mágica. Quando essa caixa enche, ela sai da casa. Sem desculpas. Sem revisar de novo. Sem recuperar coisas por via das dúvidas. Nesse momento você decide se vai doar, se vai dar a alguém que precisa ou, se estiver em mau estado, simplesmente descarta. Esse hábito obriga você a mover coisas para fora com ritmo, sem ficar presa naquela armadilha mental do mais tarde eu vejo. Porque sejamos honestas, esse mais tarde nunca chega, e enquanto isso o objeto continua ocupando espaço físico e mental. O melhor de ter uma zona de saída é que ela permite que você tome decisões pequenas, imediatas e sem estresse. Você não precisa esperar fazer uma limpeza profunda para eliminar coisas. Você faz isso todos os dias, naturalmente. Encontra algo que não usa, vai para a caixa. Percebe que tem 3 do mesmo, vai para a caixa. Um brinquedo que não serve mais, vai para a caixa. E assim, sem perceber, você começa a reduzir a acumulação antes que vire um problema. Além disso, te dá uma sensação de progresso constante. Cada objeto que entra nessa caixa é um espaço recuperado, um peso a menos, um passo em direção a uma casa mais leve. É como ter um pequeno sistema automático que trabalha a seu favor todos os dias, mesmo quando você não está dedicando uma hora inteira para arrumar. Esse hábito também ensina você a ser mais consciente ao adquirir coisas novas. Porque quando cada objeto que entra precisa justificar seu espaço, você passa a olhar suas compras com outros olhos. Eu realmente preciso disso, tenho onde guardar, vou usar de verdade. E isso, com o tempo, reduz muito a acumulação desde a raiz. A zona de saída é simples, mas transforma seu lar porque torna o ato de soltar algo cotidiano, fácil e sem drama. Você não precisa de força de vontade nem de um dia especial para arrumar. Só precisa desse pequeno espaço estratégico que faz com que o que sobra flua para fora. Uma casa mais leve começa aí. O terceiro hábito que me libertou muito foi revisar, de maneira intencional, um pequeno espaço a cada dia. E quando digo pequeno, me refiro a algo realmente administrável. Uma única gaveta, uma prateleira, uma sacolinha esquecida, a prateleira do banheiro, o cesto das meias, o armário de remédios, a gaveta dos talheres, um organizador de maquiagem. Nada grande, nada que assuste. A chave é que seja um espaço tão pequeno que sua mente não consiga criar desculpas para evitá-lo. Antes, eu cometia o erro de acreditar que precisava arrumar todo o closet, toda a cozinha, todo o quarto das crianças de uma vez só. E claro, isso é tão cansativo que você acaba adiando por semanas. E quando finalmente tentava, eu já estava cansada antes de começar, me frustrava e ficava com a sensação de que o trabalho nunca terminava. Esse tipo de limpeza extrema só gera estresse, cansaço e, pior ainda, vontade de desistir. Por isso, quando mudei para esse hábito, tudo começou a fluir. 5 minutos por dia parecem ridículos, mas são incrivelmente poderosos porque são sustentáveis. Não drenam você, não cansam, não interrompem sua rotina. Você pode fazer depois do café da manhã, antes de dormir, enquanto espera a água ferver, enquanto as crianças escovam os dentes ou até enquanto fala ao telefone. É 1 minuto de consciência, não uma jornada de castigo. O melhor desse hábito é que ele tem um impacto acumulativo enorme. Hoje você revisa uma gaveta, amanhã uma prateleira, depois de amanhã uma sacola, e em uma semana você já melhorou 7 espaços diferentes. Em 2 semanas são 14. Em 1 mês, 30. Sem estresse, sem dias dedicados a limpar até ficar tonta. Apenas pequenas vitórias que vão se somando e mantêm sua casa em movimento constante, sem permitir que a bagunça estagne. Além disso, quando você trabalha por microespaços, seu cérebro sente progresso imediato. Você não precisa esperar terminar um projeto gigante para ver resultados. Você abre uma gaveta que estava cheia de coisas inúteis, 5 minutos depois, ela está funcional, limpa e organizada. Essa sensação de conquista motiva você a continuar, porque o avanço é visível, rápido e real. Também acontece algo interessante. Quando você começa a organizar espaços pequenos de forma regular,
você se torna mais consciente do que realmente usa e do que só está ocupando espaço. Você começa a detectar padrões. Por que tenho 10 canetas que não escrevem? Por que guardo cremes vencidos? Por que há brinquedos quebrados ou peças soltas? E essa consciência ajuda você a ser mais intencional com tudo o que entra e sai da sua casa. Esse hábito não busca perfeição, busca constância. Você não precisa dedicar uma tarde inteira para limpar-se todos os dias, liberar um pequeno espaço da bagunça. É um sistema lento, sim, mas implacável. Vai conquistando sua casa pedacinho por pedacinho sem esgotar você, sem estressar, e sem obrigar você a fazer maratonas de limpeza que depois não consegue manter. Se você quiser começar hoje mesmo com esse hábito, escolha o espaço mais pequeno e mais fácil que encontrar. Uma gaveta do criado mudo, um cesto do banheiro, um bolso da bolsa, um compartimento da geladeira. 5 minutos. Só isso. Eu prometo que, se fizer isso todos os dias, em pouco tempo sua casa vai começar a parecer mais leve, mais administrável e muito mais sob seu controle. O quarto hábito foi parar de guardar coisas por via das dúvidas, e aqui é onde muitas donas de casa se identificam, porque esse pensamento tão inocente, tão razoável na aparência, é o responsável por metade da bagunça que sofremos em nossos lares. Eu era especialista em acumular objetos que, sinceramente, não tinham nenhum uso real na minha vida atual. Mas minha mente sempre encontrava uma desculpa para justificá-los. Talvez eu use, algum dia pode servir, melhor deixar caso eu precise, seria um desperdício jogar fora. O resultado: potes vazios, caixas de eletrodomésticos que eu já nem tinha, sacolas dentro de outras sacolas, roupas danificadas para ficar em casa, cabos velhos de aparelhos que já nem existiam, brinquedos incompletos, manuais, parafusos soltos, e a lista continua. O problema do por via das dúvidas é que ele está pensado para um futuro que nunca chega. Contamos a nós mesmas uma história imaginária na qual, magicamente, aquele objeto que passa anos ocupando espaço ganha importância. Mas sejamos honestas, se você guardou por meses ou, pior ainda, por anos sem dar nenhum uso, esse algum dia não vai acontecer. Enquanto isso, o objeto está ali, roubando seu espaço, roubando sua ordem e roubando sua clareza mental. O que me ajudou a quebrar esse padrão foi fazer a mim mesma uma pergunta muito simples e muito direta. Isto é útil hoje? Não amanhã, não no próximo ano, não em um cenário hipotético onde, milagrosamente, vou precisar exatamente daquele pote, daquela caixa ou daquele cabo velho. Me serve hoje, na minha vida real, na minha rotina atual? Se a resposta era não, então não havia nenhuma razão lógica para ele continuar na minha casa. No começo é difícil, porque o por via das dúvidas está carregado de medo. Medo de precisar de algo e não ter, medo de desperdiçar, medo de errar. Mas com o tempo você entende que esse medo é exagerado e que a maioria dessas coisas não tem propósito real nenhum. Além disso, quando você pergunta honestamente quantas vezes na vida usou algo que guardou por via das dúvidas, a resposta costuma ser 0. Ou uma vez a cada 10 anos. E esse benefício não vale todo o espaço e energia que consome. Comecei a aplicar uma regra pessoal: se algo tem um uso específico e posso substituir facilmente, eu não guardo. Se está quebrado, incompleto, velho, vencido ou simplesmente não gosto, vai embora. Se ficou mais de 6 meses sem ser utilizado, também vai embora. E se a única razão para mantê-lo é essa frase maldita por via das dúvidas, então é candidato direto para sair do lar. Parar de guardar por via das dúvidas me permitiu liberar gavetas inteiras, desocupar armários, esvaziar caixas que só ocupavam espaço e, principalmente, sentir que minha casa respirava novamente. Eu percebi que ter menos coisas me dava mais calma, mais ordem e mais clareza. Porque o que ocupa espaço físico também ocupa espaço mental, e não vale a pena gastá-lo com objetos que vivem em um futuro imaginário. Esse hábito ensina você a confiar em si mesma e na sua capacidade de resolver as coisas quando realmente aparecerem. Você não precisa guardar 20 potes, 10 cabos nem roupas que já não servem para sentir-se preparada. O que você precisa é de um lar leve, funcional e alinhado com sua vida atual. E isso só se consegue soltando tudo o que por via das dúvidas não serve hoje. O quinto hábito foi criar uma regra clara e não negociável: se entra algo novo, sai algo velho. E embora pareça uma regra simples, eu te prometo que tem um impacto enorme em como sua casa se sente dia após dia. Antes, toda vez que eu comprava algo novo, uma xícara bonita, uma camiseta, um par de sapatos, um recipiente, o que fosse, eu simplesmente adicionava ao que já tinha.
E assim é como, sem perceber, você passa de ter uma cozinha normal a ter 20 xícaras, 40 pratos, 5 conchas iguais, 3 toalhas de mesa que nunca usa. Ou um closet onde nada mais cabe, não porque você compra demais, mas porque nada sai. A regra entra um, sai um obriga seu lar a manter um equilíbrio natural. Não deixa que tudo cresça sem controle, não permite que as gavetas fiquem cheias além do que suportam, não deixa você acumular roupa que não usa só porque ainda está boa. Cada vez que você incorpora algo novo, imediatamente deve se perguntar: o que isso substitui? O que deixo ir para fazer espaço? Isso torna você mais consciente, mais seletiva e muito mais intencional com o que traz para dentro da sua casa. O que descobri aplicando essa regra é que começar a tirar um objeto para cada objeto que entra não só evita a acumulação física, mas também a emocional. Obriga você a revisar suas coisas regularmente, a avaliar o que realmente usa e o que só está ocupando espaço. Comprar uma xícara nova deixa de ser algo trivial quando você sabe que significa se despedir de outra. E aí você começa a ver quais coisas realmente gosta e quais estavam ali apenas por costume. Esse hábito também reduz muito as compras impulsivas. Porque antes de colocar algo na sacola, surgem perguntas automáticas. Eu quero isso o suficiente para me desfazer de outra coisa? Vale a pena a troca? Tenho um lugar claro para guardar? Realmente preciso ou é só um impulso do momento? E a maioria das vezes, quando você é honesta consigo mesma, percebe que não vale a pena quebrar o equilíbrio por algo que não é essencial. O mais libertador é que, com o tempo, sua casa começa a se sentir mais respirável. Nada está excessivamente cheio, nada está apertado. As gavetas abrem bem, as prateleiras não estão abarrotadas, as roupas penduram sem se amassar, os utensílios de cozinha têm espaço para se mover. E enquanto sua casa se mantém nesse ponto de equilíbrio, a ordem se torna mais fácil de manter. Você não precisa fazer grandes limpezas, porque já não há excesso. Essa regra também ensina você a valorizar mais suas coisas. Cada objeto que fica tem um propósito, um uso ou um carinho real. Você já não tem 50 coisas iguais atrapalhando. Você tem apenas o que realmente gosta e utiliza. E isso, mesmo que não pareça, dá uma enorme sensação de paz. Se entra algo novo, sai algo velho não é uma regra rígida. É uma forma de viver mais leve, mais presente e mais consciente. É a maneira mais simples de evitar que sua casa volte a se encher de coisas que você não precisa. É equilíbrio puro. E uma vez que você aplica, não tem mais volta. O sexto hábito foi identificar meus objetos armadilhas. E quero parar bem aqui porque esse hábito marca um antes e um depois em qualquer casa. Os objetos armadilhas são aquelas coisas que se multiplicam sem que você perceba, que se infiltram em cada canto, que parecem inofensivas, mas terminam gerando montes enormes de bagunça silenciosa. Não são coisas grandes nem valiosas, por isso se acumulam com tanta facilidade. E o pior é que quase nunca as questionamos. No meu caso, meus objetos armadilhas eram os papéis, recibos, notas, folhetos, comprovantes, papelzinhos com números, manuais velhos, embalagens. Também os cadernos porque sempre tinha um novo por via das dúvidas, as sacolinhas que guardava dentro de outras sacolinhas, as amostras de cosméticos, os batons pela metade, os esmaltes velhos, os cabos soltos sem dono, as tampas sem potes, as tampas com potes que eu não usava. Tudo isso que entra sem permissão e nunca sai. O problema é que, como são objetos pequenos, sua mente não os vê como bagunça. Você olha e pensa, é só um papel, é só uma sacolinha, é só um caderninho. Mas justamente por serem pequenos e fáceis de ignorar, eles se tornam os grandes acumuladores silenciosos. Um papel hoje, 2 amanhã, 10 na semana. Uma amostra hoje, outra na compra do mês, outra que alguém te dá. E quando você percebe, suas gavetas estão cheias de coisas que nunca usa e que nem lembrava que existiam. O que mudou tudo foi identificá-los. Dar nome a eles. Reconhecer que eram meus pontos fracos, meus geradores automáticos de bagunça. E uma vez que os reconheci, pude colocar limites claros. Nada de guardar papéis só porque sim. Nada de acumular cadernos vazios ou pela metade. Nada de ter 20 sacolinhas minúsculas que jamais usaria. Nada de conservar amostras que nem gosto. Nada de cosméticos que estão há anos comigo por via das dúvidas. Eu me perguntei, quantos realmente preciso? Quantos uso de verdade? Quais posso deixar ir hoje? E as respostas eram tão óbvias que até senti vergonha de tê-los acumulado por tanto tempo.
Colocar limites não foi castigo, foi libertação. Decidi ficar com um único caderno ativo, algumas poucas sacolas úteis, nenhum papel guardado sem motivo, apenas os cosméticos que realmente uso. O resto foi embora. Não precisei pensar demais, porque já tinha identificado o padrão. Se eu deixar entrar sem controle, vai se multiplicar de novo. E isso foi o que impediu a bagunça de recomeçar. Porque arrumar uma vez é fácil. O difícil é manter. E a única forma real de manter é atacar aqueles objetos invisíveis que geram caos silencioso. Quando você os reconhece, você os interrompe. Quando os interrompe, sua casa para de se encher sozinha. E quando sua casa para de se encher sozinha, a ordem se torna algo natural, não um castigo. Identificar meus objetos armadilhas foi como desligar a fonte da bagunça na raiz. E acredite, quando você descobrir quais são os seus, vai sentir exatamente a mesma sensação de alívio. E o 7º hábito, talvez o mais importante e o mais libertador, foi aprender a soltar sem culpa. Porque no fim, acumular não é apenas uma questão de objetos, é uma questão emocional. Muitas vezes não guardamos coisas porque precisamos delas, mas porque nos sentimos culpadas de deixá-las ir, culpadas pelo dinheiro gasto, culpadas pelo valor emocional, culpadas pela ideia de que ainda serve, culpadas porque achamos que jogar fora é um desperdício. Mas essa culpa, disfarçada de responsabilidade, é exatamente o que nos acorrenta à bagunça. Eu vivi muito tempo me apegando a objetos que já não me davam nada. Roupas que não me serviam, mas tinham sido caras. Presentes que nunca usei, mas tinha pena de desfazer. Objetos quebrados que nunca consertei, mas um dia poderia arrumar. Coisas que já tinham cumprido sua função, mas que eu insistia em manter por pura emoção. E tudo isso ocupava espaço, não só físico, mas mental. Cada vez que eu abria uma gaveta cheia de objetos inúteis, minha mente se enchia de ruído, de pendências, de peso. Aprender a soltar sem culpa foi como respirar fundo depois de anos com o ar preso. Eu repetia para mim mesma uma frase que virou minha regra de ouro: se algo já cumpriu sua função, agradeça e deixe ir. Não importa quanto custou, porque o dinheiro já foi gasto. Não importa quem deu, porque o carinho não está no objeto. Não importa se ainda serve, se não serve para você. Não importa se foi importante no passado, se não faz parte do seu presente. Passei a olhar minhas coisas com outros olhos. Perguntei: este objeto soma na minha vida atual ou só ocupa espaço? Traz paz ou traz ruído? Eu uso ou mantenho por obrigação emocional? E quando respondi com honestidade, muitas coisas saíram da minha casa. E com cada uma que eu soltava, eu sentia mais leveza, mais clareza, mais calma. Soltar sem culpa não significa ser irresponsável nem jogar tudo fora. Significa reconhecer quando um objeto já cumpriu seu propósito, quando já te deu o que tinha para dar. Utilidade, conforto, memória, uma etapa. E como qualquer etapa, chega um momento em que termina. E tudo bem. Agradecer e deixar ir permite abrir espaço para o que realmente faz sentido hoje. Para o que torna sua vida mais fácil, mais leve e mais organizada. Apegar-se ao que já não soma só rouba seu espaço. Espaço nas gavetas, espaço nos cômodos, espaço no seu tempo de limpeza, espaço na sua paz mental. Soltar, por outro lado, devolve liberdade. Devolve controle. Devolve um lar que respira. Esse hábito é um ato de amor próprio. Porque ao deixar ir o que já não serve, o que você realmente está fazendo é abrir caminho para uma vida mais simples, mais leve e muito mais em paz. Adotar esses 7 hábitos me aliviou demais. Minha casa se sente mais leve, mais fácil de organizar e mais agradável de viver. Se você quiser mais hábitos, regras e truques para que seu lar seja um lugar mais simples e mais livre de peso, inscreva-se e deixe um comentário dizendo qual desses hábitos você vai começar a aplicar hoje.